Alô, bom dia a todos e todas. Aqui é o professor Rodrigo. Já estou aqui conectado. Pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Thiago. Como é que tá? Tudo certinho? Tudo tranquilinho, tudo jóia. Começando aqui mais um dia de trabalho. Vamos lá, né? Cedinho, né? Às 8h30 da madrugada. É bom, é bom. E aí a gente tem, hoje está sextando também, né? Isso. Já é sexta-feira. Tem É, 4 trabalhos, né, Thiago? o senhor é aqui da Unicamp, né? Eu sou da Unicamp. Você está na É, USP, né? isso. Eu faço doutorado aqui na FEA de Ribeirão Preto. Ah, você está em Ribeirão? É, com umas 2 horas de Campinas, né? Pertinho até. Sim. Na verdade, hoje eu estou em Araraquara, Não, eu sei. que é mais Já, próximo ainda é, de Ribeirão. Que legal. de- Minha sobrinha fez é, direito aí em Ribeirão. legal. Dá de boa. Só é quente. É quente. É mais quente que Araraquara. Mas você está no doutorado, qual é a sua pesquisa, Thiago? É, eu estudo a linha de pesquisa, é, o tema. Assim, eu estou estudando hoje resiliência financeira. Uhum. Basicamente é entender um pouquinho ali como é que os governos dão resposta a períodos de crise e tal. E eu tenho orientação com o André Aquino, né? Não sei se o senhor conhece, Vou mas falar. aí é administração pública mesmo, contabilidade aplicada ao setor público e Legal. seguindo aí. Tô na tarefa agora da qualificação que está se aproximando. Oh, maravilha, hein? Momentinho muito bacana. André também aqui. Como é que vai, André? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Pessoal, tudo certo nessa sala aqui? Tudo Temos certinho, André. debatedor, temos moderador, professor Rodrigo, seja Sim, bem-vindo, passando em todas agradeço. as salas. Professor Rodrigo, esse fundo seu aí é montagem ou é fundo de verdade? Tá bonito demais, hein? É um fundo verdadeiro. Tá, tem até máquina de escrever lá, tá vendo? Acho maravilhoso. E o Meu violão ali violãozinho, ó, também. na verdade são dois violõezinhos ali. Ah, demais. Até mais então, gente. Bom trabalho para É, vocês. obrigado, viu, André? Um abraço. Bom, pessoal, de acordo com a programação, Tiago, a gente começa. Olá, Vanessa, como está? Bom Bom dia. dia, bom dia. Bom dia a A todos. gente começa, seja bem-vinda, assim como Elaine, Célia também. A gente começa às 8h30, temos 6 minutinhos, tá? E daqui a pouquinho eu abro a câmera de novo e o microfone. Aí a gente passa rapidinho, né, Tiago, a dinâmica aqui de como serão essas apresentações e nós iniciamos. Pode ser assim? Tranquilo. Então, Senhor que manda. até daqui a pouquinho. Estou aqui na sala.
Bom dia. Olá, Elaine, bom dia, tudo Bom dia, bem? tudo bem? Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente começa, tá, Elaine? Tudo bem. Eu estou no aguardo. Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, Célia, como está? Bom dia. Estava quase desesperada, não estava conseguindo botar o som. Ah, não, então estamos te ouvindo bem. Consegui agora, obrigada. Sim, sim. Faltam 3 minutinhos, a gente já começa, viu, Célia? Daqui a pouquinho. Tá bom, obrigada. Por nada. Vamos lá, pessoal. Bom dia, o Thiago está aqui. Eu sou o professor Rodrigo, serei o moderador dessa sala. Falta 1 minutinho para iniciarmos e eu gostaria de passar algumas orientações que vocês provavelmente já saibam dessas orientações para que a gente conduza os trabalhos que serão aqui apresentados. Então, eu sou o moderador da sala, contamos aqui com a prestimosa presença do Tiago Soares, da USP, de Ribeirão Preto, que vai ser o nosso debatedor. Eu acho que é interessante, a cada apresentação, que terá o tempo de 8 minutos, nós teremos novamente um tempo de 8 minutos para a discussão, e nessa discussão, ela não está centrada apenas num debate que o Tiago poderá aqui conduzir, mas eu convido a todos participarem também desse momento de discussão. Lembrando que, ao final das apresentações, e aí eu peço a gentileza que vocês fiquem na sala até terminarmos essas apresentações, nós teremos ainda um tempo de aproximadamente 22 minutos para que a gente faça um debate geral, estreite alguns laços de pesquisa, algumas referências, alguns complementos. Vou utilizar especificamente esse momento para talvez estabelecer também algum diálogo com vocês, né? E esses 8 minutos a cada apresentação, ao término de cada apresentação, a gente deixa para um debate mais ampliado, conduzido aqui pelo
nosso colega Tiago, e vocês também participando desse processo. Tiago, eu tenho uma sequência aqui de apresentação, se estiver claro para todos como que nós faremos, que se inicia com o trabalho 998, benefício da prestação continuada. É isso, você me auxilie, por favor, se é essa a relação mesmo, né, de apresentação. Depois, efeito espacial da transparência dos municípios brasileiros, percepção da corrupção dos brasileiros, uma análise multidimensional, gestão participativa e as interações dos conselhos municipais com os movimentos insurgentes em cidades do semiárido brasileiro. Eu vou colar aqui no chat, pessoal, um link inicial para que vocês, ao término desta mesa, por gentileza, façam a avaliação da mesa. Estou colando aqui, já passei o link para vocês aqui no chat. E mais ao término da nossa sessão, eu vou colar um outro link que direciona todos nós para uma sala de networking que essas outras relações e conexões, referências poderão ser estabelecidas, tá bom? Então, aqui eu passo a palavra para o Tiago, se ele quiser fazer algumas considerações e confirmar aqui se a minha lista de ordem de apresentação está correta. Tiago, vamos lá? Olá, pessoal. Desculpa. Não, Agradeço, Tiago, desculpa. Agradeço a presença de vocês aqui nesta manhã, da Maiara, da Vanessa, da Célia, da Elaine. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento e poder beber nas fontes que vocês apresentarão aqui com esses trabalhos que relevância, importância e capilaridade no campo que a gente pesquisa são indiscutíveis. Já parabenizo a todas aqui pelos trabalhos que foram submetidos. Tiago, desculpa ter te interrompido. Não, tá tudo bem, professor. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu hoje está acompanhando aqui comigo. Tinha uma diferençazinha na ordem, né? Eu estava seguindo a ordem lá do portal do SEMIAD, mas também não é um problema. Seguindo a dinâmica, né? Eu apresento os vídeos, depois a gente pode abrir, né, para que vocês tenham alguma consideração. Deixa eu passar no vídeo, às vezes não tenho tempo, e a gente abre para o debate, né? Faz a dinâmica que o senhor já comentou. Então, quando tiver autorizado, eu já posso iniciar as apresentações aqui e a gente segue com a dinâmica do evento. Tiago, você pode seguir a sua... Eu na verdade, peguei essa lista lá do SEMEAD, mas o que aparece para mim nem sempre é o que você tem aí como sequência. Pode seguir a sequência que você tem, tá? Sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. Os trabalhos são esses. E aí a sequência, você fica à vontade aí, Tiago, sem problema algum. Basicamente, o estudo de gestão participativa e as interações, que é o que seria o último, ele é o primeiro, mas os demais seguem a mesma sequência. Então, vou iniciar aqui compartilhamento. Olá, sou Vanessa Veras e irei apresentar aqui o trabalho intitulado Gestão Participativa e as Interações dos Conselhos Municipais com os Movimentos Insurgentes em Cidades do Semiárido Brasileiro. Esse trabalho, ele se introduz reconhecendo o ambiente complexo e emergente das cidades, já que são formadas por seres humanos capazes de pensar, de aprender, de planejar, de esquecer, enfim, de realizar ações imprevisíveis e que são impossíveis de ter sua gestão controlada. Esse trabalho, então, ele vai focar na participação cidadã, que aqui se concretiza de duas formas: por meio dos movimentos institucionalizados, que são apresentados pelos conselhos gestores de políticas públicas, bem como daqueles oriundos da sociedade civil, os chamados movimentos insurgentes. Dessa forma, temos como problema de pesquisa aqui identificar em que dimensão ocorre a interação dos movimentos de insurgência com os conselhos institucionalizados de participação cidadã.
e como é que essa interação ela se reflete na gestão de cidades do semiárido brasileiro. Como objetivo geral da pesquisa, temos que investigar os modelos de participação de cidadãos nos conselhos gestores de políticas públicas municipais, observando a sua interação com os movimentos de insurgência presentes nas cidades e perscrutando a influência dessa participação na gestão municipal. O referencial teórico da pesquisa vai se organizar basicamente em dois tópicos, né? Onde no primeiro tem-se aí a apresentação da teoria da complexidade de cidades, proposta por Portugal, que vai entender que o ambiente das cidades, como ambientes emergentes, longe do equilíbrio, que são não lineares, não podem ser administrados por paradigmas que são próprios dos sistemas mecanicistas. Já no segundo tópico, são apresentados aí os aspectos, né, e características dos conselhos gestores de políticas públicas, assim como dos movimentos insurgentes, que são justamente esses cidadãos cujos os direitos e as obrigações que lhes são atribuídas de maneira diferenciada, normalmente de forma desigual, fazem com que esses grupos eles se organizem e se insurjam contra o status quo que foi estabelecido pelas classes dominantes. O ambiente da investigação da pesquisa foram 5 cidades do semiárido brasileiro, localizadas de forma mais precisa no estado do Ceará, que por meio de suas respectivas universidades formaram a rede InovaCid. Foram elas Calcaia, Xiramubim, Mauriti, Sobral e Juazeiro do Norte, sendo pelo menos 4 universidades envolvidas nessa pesquisa: a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Federal do Cariri, a Universidade do Vale do Acaraú e a Universidade Aberta do Brasil. Foram 38 movimentos insurgentes identificados na pesquisa e em todas as cidades escolhidas existiam conselhos de estudos atuantes, totalizando 26 conselhos. Com esses grupos, né, dos movimentos insurgentes e dos conselhos, foram realizados os grupos focais, que tinham como objetivo aí a coleta de informações a partir da discussão de temas e tópicos específicos que eram propostos pelos pesquisadores que moderavam os grupos. Inicialmente, apresentavam-se os objetivos da pesquisa, a metodologia e os temas que iriam ser tratados ali naquele grupo focal. Aqui nesse quadro 1, a gente reuniu aspectos comuns aos movimentos insurgentes estudados, como aspectos organizacionais, né? Como, por exemplo, a iniciativa da criação desses movimentos, né? De que forma se deu a criação desses movimentos, a representação ou participação de pessoas, que normalmente se dá de forma voluntária, a forma de liderança que existe nesse tipo de organização, onde se sobressaem as lideranças individuais dos gestores sociais, o público-alvo de atuação, que geralmente é ali a comunidade local onde se estabelece aquele movimento, as atividades principais envolvidas pelos movimentos, o suporte financeiro, né, de onde é que se originam os recursos financeiros para que aquele movimento ele possa continuar suas atividades, e, por fim, quais são os benefícios que os projetos daquele movimento proporcionam ali às pessoas que são impactadas por eles. Nos resultados, a gente dividiu aí em 3 tópicos, né, basicamente. Primeiramente, na atuação dos conselhos institucionalizados, em que tivemos aí a motivação para a sua formação, que normalmente, né, a formação dos conselhos se dá motivada em receber ou captar recursos financeiros, né? A descontinuidade na atuação dos conselhos, que muitas vezes se dá pela própria ausência de conselheiros ou mesmo de representantes da sociedade civil, a cooptação de conselheiros, que em alguns casos acabam assumindo as determinações do poder público, e a inadequada nomeação de representantes, que algumas vezes não possuem interesse no assunto que é discutido por aquele conselho ao qual ele foi nomeado, e em outros ele acaba perdendo mesmo o interesse em participar por não se sentir valorizado naquele conselho. O segundo tópico que a gente colocou foi a atuação dos movimentos insurgentes, que se dividiu na independência ou na dependência que ele possui em relação ao poder público.
Enquanto existem grupos que, pelo apelo da sua causa, pela relevância técnica e política que os membros possuem, conseguem mobilizar outras organizações, até pessoas, né, de notabilidade, e que vai proporcionar um auxílio maior nessa independência do poder público, existem aquelas que recebem colaborações do poder local e que, normalmente, isso se dá porque sua origem se deu através do poder público. E, por fim, a interação entre os conselhos e os movimentos surgentes, que é o objetivo aqui da pesquisa, né? O que notou-se foi uma impossibilidade de interação, já que a falta de normal funcionalidade do conselho faz com que os movimentos não busquem o diálogo, né, e o suporte dessas instituições. E outra constatação foi que, quando esse diálogo ele ocorre, normalmente é porque um membro de um dos movimentos foi eleito como conselheiro, dependendo assim da relevância política e da articulação que esse integrante ele vai possuir. Dessa forma, infere-se que somente quando existe essa dupla atuação dos integrantes dos movimentos surgentes, né, eles estejam presentes tanto no movimento como no conselho, é que é possível se obter uma relação sinérgica entre as instituições e pode ser levar adiante as reivindicações oriundas dos movimentos populares e da própria comunidade local, tornando assim relevantes para a administração pública da cidade. Dessa forma, conclui-se aqui a importância da participação cidadã, desse protagonismo cidadão, que é detectado através do surgimento desses movimentos auto-organizados e emergentes, a ideia de que será ineficaz de qualquer forma, de qualquer esforço, né, de gestão para a cidade que não leve em conta essa participação cidadã. Dessa forma, pode concluir que as interações dos conselhos gestores de políticas públicas com os movimentos insurgentes nas cidades do Ceará são irrelevantes, motivo pelo qual os participantes dos movimentos insurgentes muitas vezes vão preferir se estabelecer junto à comunidade, onde eles se sentem bem aceitos, e, no entanto, né, eles não vão conseguir colaborar de maneira relevante com a gestão da cidade, pois os seus conhecimentos não vão ser incorporados nas discussões do Conselho e das mais diversas instituições públicas. É isso, gente, para algumas referências do trabalho, e muito obrigada. Muito bom. Parabéns, Vanessa, pela apresentação. É um tema que me é caro, esse tema da participação dos conselhos e da questão da insurgência. Eu teria uma série de questões para apresentar aqui, mas eu vou me calar nesse momento e vou passar a bola aqui para o Tiago conduzir esse debate. E se sobrar um tempinho, eu faço algumas consideraçõezinhas nesse momento, mas quero privilegiar aqui não só o Tiago, mas também todos os demais que estão participando. Tiago, você faz um controle do tempo, por favor? Ou quer que eu faça? Não estou te ouvindo, Tiago. Opa, perdão. O senhor que manda aí, mas eu posso Eu não mando conduzir. nada, Tiago, nada. Faz muito tempo, viu? Eu vou fazer o controle aqui, tá bom? Tempo. Tudo bem. Eu aviso, gente, quando tiver próximo aí 2 minutos, 1 minuto para terminar, tá bom? Vamos lá, gente. Tiago, Bom, gostaria de parabenizar, tá, pelo trabalho. O tema de gestão participativa, né? Vi aqui que são 4 autores: Vanessa, Rafaela, Brena e Hermano. Fico muito contente, tá, pelo trabalho de vocês. Gostei bastante da temática, da discussão, né? Gestão participativa e interação do conselho. Eles têm um forte papel em atender as demandas dos cidadãos, né? Portanto, é um tema bastante quente, de forte interesse social e acadêmico também. De maneira geral, o texto está bem escrito, bem estruturado, né? Eu tenho algumas ressalvas, alguns pontos que eu espero contribuir, né, para que vocês evoluam esse trabalho, pensando numa submissão para um periódico, para um journal, né, que é a intenção da gente aqui. Então, a ideia, né, assim, acho que não sei bem conduzir um debate, mas eu tenho alguns pontos que podem ser importantes para vocês nessa etapa agora, que vai ser seguida depois do congresso. Bom, tem umas fragilidades pontuais no trabalho, né? Algumas frases um pouquinho redundantes, alguns trechos que não são citados, parágrafos curtos e algumas vezes parágrafos com as mesmas ideias que estão divididos em pequenos trechos, né? Isso acaba dificultando um pouquinho a fluidez da leitura, né? Tem algumas
questões também em relação à estrutura do trabalho, acho que o número de sessões ali que você falou da metodologia, que é 4 para a sessão 6, e eu fiquei pensando, bom, se o trabalho ele faz parte de um recorte maior, de repente, às vezes, quando a gente precisa trazer para o Congresso, a gente acaba diminuindo, e aí essas questões passam, né? Não que afeta a qualidade do trabalho, mas às vezes a gente precisa dar um pouquinho de atenção para esses pontos, né? Principalmente com frases, com pontas soltas, né? Que pode deixar o leitor instigado. Bom, o que é que ela quis dizer com aquilo, né? Então, às vezes a gente, quando volta para o texto, né? Principalmente eu, quando eu produzo um texto, eu volto depois de 15, 20 dias, quando a gente relê aquele trabalho, a gente já tem, de repente, uma visão diferente, né? E isso pode contribuir para vocês. Um ponto também que eu deixo em relação à estrutura, e depois eu vou seguindo ali falando da introdução e demais sessões, é que é incomum que a gente divida questão de objetivo e problema de pesquisa. Depois eu fiquei pensando que surgiu alguns trabalhos, né? E às vezes é a estrutura do Congresso quem pede, né? Problema de pesquisa, objetivo ali separado da introdução, né? Mas entendendo que pode ser uma questão de estrutura solicitada. Depois, pensando em submissão para um journal, eu recomendaria reestruturar a introdução inserindo esses pontos dentro dela, né? A questão de alguns trechos sem citação, por exemplo, então nos parágrafos 2, 3 e 4 da introdução, tem algumas frases também que eu comentei que tem umas pontinhas soltas. Por exemplo, você comenta assim, 2 linhas de pensamento antagônicas, mas eu não consigo identificar quais são essas 2 linhas. Você cita que existem teorias clássicas do urbanismo e administração, mas não discorre sobre essas teorias. Você traz a Constituição Cidadã, que eu acredito que é uma clara referência à Constituição Federal, né? Mas pode causar dúvidas a um leitor, se de repente você pega um debatedor mas um leitor que é de fora e tal, não pode não conhecer tanto essa diferença de termos. Ela pode ser boa, né, para a leitura, mas muitas vezes para um leitor que não está totalmente qualificado, não conhece 100% os termos que a gente utiliza aqui, isso pode acabar gerando algum tipo de dúvida, tá? A questão da narrativa, da introdução também, eu senti que ela dificulta um pouquinho a apresentação do contexto do trabalho, né? Vocês trazem gestão participativa nas cidades, né? Mas, em dado momento, eu senti a ausência de trazer as pesquisas anteriores envolvendo o tema, né? Trazer aspectos de síntese da metodologia para a introdução, as principais contribuições, né? Que vão fazer, vamos dizer assim, é o que vai vender o teu trabalho, né? Quando eu leio a introdução, o que é que eu espero? Eu espero conhecer todo o trabalho ali naquela sessão, porque às vezes a gente tem uma visão diferente do que a gente vai colocar lá, né? Então, a ideia seria trazer um pouquinho aqueles estudos, trazer uma síntese mesmo dos estudos que já foram realizados sobre gestão participativa, para mostrar, olha, tem uma lacuna na literatura e, além da importância social, eu tenho que cumprir, né? Eu tenho esse dever acadêmico, científico aqui, que é contribuir para esse gap que existe na literatura, né? Em algum momento, vocês até mencionam, alguns estudos constataram, mas vocês citaram apenas um estudo de 2002, que é de Tatagiba, se não me engano. Por sinal, ele é um pouquinho antigo, isso pode prejudicar um pouquinho o estado da arte, né? O entendimento do leitor sobre o quanto vocês conhecem ali o tema. Então, ideal seria que vocês voltassem ali na introdução, reestruturassem um pouquinho, principalmente trazendo os trabalhos para mostrar que existe uma lacuna e que vocês pretendem contribuir nela. Tentar falar um pouquinho mais rápido aqui para não me alongar, mas na seção de fundamentação teórica, vocês têm uma seção grande de desenvolvimento, né, que eu acho que ela poderia ser suprimida ou reduzida para 2 partes, uma de contexto e outra de literatura anterior, né? Porque eu percebi que vocês trazem muito conceito, muita ideia do que é cidade, né, do que a cidade é, e ela é conhecidamente complexa em termos de gestão, e apresenta o porquê disso, né? Você apresenta também como o cidadão participa, os movimentos de participação, mas a ideia da sessão é ir além dessa questão de conceitos, de ideias, da importância, né? Eu reservaria um espaço do trabalho para mostrar como o contexto ele importa, mas para mostrar também os estudos que já abordaram o tema, né? Mostrando como o seu trabalho
é ali aquele momento onde você vai reafirmar. Olha, se eu sintetizei na introdução, agora na revisão de literatura, eu vou mostrar mais analiticamente, vou me mostrar no texto também discutindo aqueles trabalhos e mostrar, né, como o meu trabalho se encaixa ali naquela literatura. Então, além de trazer essa literatura para o trabalho, eu também teria o zelo, né, esse cuidado de dar menos atenção para o contexto, mais para a literatura, sobretudo trazendo literatura recente para indicar em que ponto está a discussão sobre o tema, né? Bom, eu sei bem como é que está o tempo, mas em relação à metodologia, questão novamente de frases com pontinhas soltas, né? Então, particularidades que envolvem os objetos estudados pela ciência social aplicada. Mas quais são essas particularidades, né? Eu evitaria frases assim para evitar essas pontinhas soltas, né? Em relação também pensando para uma submissão, eu deixaria a metodologia menos metódica, né? Eu daria um pouco mais ao foco central dela, que é o contexto de análise, o método utilizado por vocês. E, por exemplo, tem alguns trechos de consenso comum na metodologia, né? Por exemplo, a ideia de que pessoas de determinada localidade vão conhecer essa localidade melhor do que ela, né? Assim, eu também tenho a percepção e eu entendo, eu concordo com você. Mas aí seria bom referenciar para a gente não ter nenhum problema de submeter para o journal e o avaliador vai pegar no seu pé por conta disso. Só para entrar agora, né, nos resultados e discussão, eu resguardaria mais detalhes do método para a metodologia, que eu vi que foram os detalhes do método ali na seção de resultados. Eu entendi que vocês têm muita informação coletada, mas eu achei que vocês trazem muito pouco detalhe sobre elas no trabalho. Por exemplo, a ideia de independência do poder público, a trecho dos resultados que caberiam facilmente... Perdão, tinha um outro ponto. Mas eu olharia com mais atenção, só finalizar a ideia, professor Rodrigo. Eu olharia com mais atenção para esses resultados, né? E também eu explicaria mais como eu encontrei, como aqueles resultados eles podem contribuir, porque em algum momento, quando eu leio o trabalho de vocês, por exemplo, tem resultados que eu poderia facilmente pegar o recorte lá, eu contribuo assim, porque a gestão é importante assim, mas se eu puxasse ele para outro trabalho, envolvendo outro tema, eu sinto que aquela frase caberia lá também. Então, às vezes, é bom se basear um pouquinho mais nos resultados. Eu acho que isso seria benéfico para vocês. Eu tenho alguns outros pontos, mas eu posso mandar aqui no privado e a gente dá continuidade à dinâmica aqui do evento. Obrigado, professor Rodrigo. É isso, imagina, Tiago, agradeço. Ô, Tiago, a gente também pode deixar alguns esses outros pontos para o final, que a gente tem. Vanessa, te peço, por gentileza, que permaneça na sala, porque é um tema que me interessa imensamente, tem uma produção de pesquisa, eu vou falar considerável, também não vou falar, mas uma produção de pesquisa nessa área, eu já venho estudando essa questão há mais ou menos 2 décadas, me interessa o tema e me interessa, sobretudo, estabelecer algum tipo de conexão para que a gente possa debater esse tema para além desse momento que a gente está vivendo aqui. Tenho muitas considerações para fazer, vou guardar para aquele momentinho, se você não se importar, que a gente tem no final de 22 minutos. A não ser que você queira fazer alguma observação agora, rapidamente, para a gente passar para a próxima apresentação, ou, se você me permite uma sugestão, acho que é salutar a gente deixar que as outras apresentações aconteçam e aí depois a gente retoma isso. Pode ser, Vanessa, o que você prefere? Sim, pode ser, professor. Eu queria agradecer também as contribuições já aí do Tiago. E não tem problema, a gente continua no final, tá certo? Não sai, não. Perfeito. Dou o destaque aqui da relevância, da importância e das temáticas que você traz no tema. E o desenho da pesquisa está muito interessante, sobretudo que você tem uma pesquisa de campo aí a ser realizada, um conjunto de cidades, né? São fatores bem importantes da sua pesquisa. A gente já retoma isso. Tiago, por favor, podemos passar para a próxima. E agradeço também as observações do Tiago aqui, viu, Tiago? Bacaninha. Muito Obrigado, bacana. professor. Dando continuidade agora ao estudo da Ana, Elaine, Jadson, Eliane, são da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, da Play aqui.
É uma honra poder estar aqui apresentando um trabalho no CMEA de 2022. Trouxemos como tema o benefício de prestação continuada, estudo nos estados da região norte, com ênfase na população idosa. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Ana Carolina Silva Souza, pela professora Elaine Aparecida Teixeira, pelo Jadson Oliveira Silva e pela professora Eliane Silva Sampaio, todos da Universidade do Sul e Sudeste do Pará. Segundo o Ministério da Cidadania, a política de assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado, tendo ela 2 benefícios assistenciais, sendo um deles o benefício de prestação continuada, conhecida como BPC. De acordo com Jacob Mesquita e Paiva, o BPC produziu impactos consideráveis na melhoria do bem-estar dos seus beneficiários e contribui de forma expressiva para a redução dos níveis de miséria e desigualdades sociais do país nas últimas décadas. O BPC assegura a proteção do idoso e do deficiente pobres, que possui renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo. Neste estudo foi dado ênfase apenas ao beneficiário idoso. Ao contrário da Previdência, para se receber o benefício, não precisa de contribuição prévia, e sim da comprovação de que nem o idoso e nem a sua família pode lhe prover. Então, perante a relevância da assistência social no Brasil, o presente trabalho tem como questão-problema qual a influência do benefício de prestação continuada na vida dos idosos beneficiários dos estados da região norte. Diante desta problemática, o objetivo geral é analisar o programa de BPC nos estados da região norte entre os anos de 2019 a 2021, e os objetivos específicos são 2: verificar o valor anual do BPC disponibilizado para cada estado da região norte e analisar o percentual de idosos que recebem o BPC em cada estado da região norte. No referencial teórico, foi abordada essas 2 temáticas. Os principais autores usados para a construção dessas revisões foram estes expostos. O campo de observação foram os estados da região norte. Os anos estudados foram de 2019 a 2021, período em que ocorreu o ápice da pandemia do Covid-19. Houve uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, pesquisa documental, e a fonte de dados usadas foi as secundárias, através de portais eletrônicos do governo. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi criado um Índice da Representatividade de Idosos que recebem o BPC nos estados da região norte, nos anos de 2019 a 2021. Foi apelidado como RIB, e para se chegar a esse índice é necessário pegar o número de beneficiários do BPC idosos e dividir pela população estimada de idosos com 65 anos ou mais e multiplicar por 100. Os resultados: primeiro se avaliou o valor anual do benefício de prestação continuada disponibilizado para cada estado da região norte. Primeiramente, verificou-se o número de beneficiários do BPC em cada estado da região norte nos 3 anos do estudo. Percebe-se que durante os 3 anos não houve um aumento considerável do número de pessoas beneficiárias do BPC nos estados da região norte, mesmo o país vivendo em um cenário de crise pandêmica, que fez com que várias famílias perdessem o poder aquisitivo devido aos altos níveis de desemprego. Houve também o aumento da inflação, levando à piora da pobreza em 2021. Na figura 2, demonstra os valores que o governo disponibiliza anualmente para os benefícios do BPC. Percebe-se que estes valores são mais altos nos estados do Pará e do Amazonas. Isso é explicado pelo fato deles terem uma população total maior que os demais estados da região norte. Aqui percebeu-se também um aumento tímido do valor disponibilizado anualmente para cada estado.
Nesta figura, mostra a classificação da representatividade de idosos que recebem o BPC em cada estado da região norte, usando o índice criado. Nesta análise, mostrou-se o percentual de idosos que recebem o BPC em cada estado da região norte nos 3 anos em estudo. Para isso, foi utilizado o índice RIB. De acordo com o gráfico, houve uma pequena queda no percentual de idosos que recebem o BPC entre os anos de 2019 a 2021. Porém, o percentual de idosos acima de 65 anos aumentou nos estados da região norte, indo de 9% a 13%. Com isso, percebeu-se que o BPC não acompanhou o aumento de proporção de idosos. Ao contrário, mesmo com essa elevação e com a crise pandêmica que piorou o índice de pobreza em todo o país, este programa diminuiu o número de benefícios concedidos. No ano de 2019, a população da região norte tinha mais de 8 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, onde os estados de Acre e de Amazonas possuíam 47,8% de pessoas nessa situação. Esse índice é muito alto e demonstra que há uma grande desigualdade na distribuição de renda no país. Com isso, faz com que essa parte da população não tenha acesso às condições mínimas de dignidade e cidadania. Sendo assim, os programas assistenciais servem para diminuir essa desigualdade. Em 2021, os estados com maior percentual de idosos que receberam o PPC foram os do Amapá e do Acre. Foi constatado também que Tocantins foi o único estado que teve o RIB abaixo de 18% durante os 3 anos estudados, pois a proporção de idosos que recebem o BPC é bem menor que a quantidade total de idosos do estado. De acordo com a pesquisa feita pelo IBGE, o estado com maior percentual de pessoas que ganhavam até 1/4 do salário mínimo per capita foi o Amazonas, com 23,5%. Porém, o estado demonstra que o Amapá foi o estado que mais foi amparado pelo PPC. Conclui-se que o BPC tem grande relevância na melhoria do bem-estar dos beneficiários idosos, pois contribui para a diminuição dos níveis de miséria e desigualdades sociais da região norte. Percebeu-se também que o percentual de idosos que recebe o BPC na região norte não são maiores nos estados que têm o maior índice de pobreza. Por fim, este estudo serve como amparo à gestão pública local, estadual e federal para que se tenha um olhar mais específico ao amparo ao idoso pobre. Essas foram as nossas referências. E muito obrigada. Muito bem, muito obrigado pela sua apresentação. Quem apresentou foi a Ana, né? Quem está aqui presente é a Elaine, não é isso? Isso. A Elaine, que faz parte do grupo de pesquisadores. Parabenizo pela relevância do trabalho, pela apresentação também, e passo a palavra para o companheiro Tiago para que ele teça as suas considerações. Importante, pessoal, que durante as considerações do Tiago, se alguém mais aqui da sala quiser se manifestar, fique à vontade. A gente tem aqui, ao lado das reações, vocês conhecem a plataforma, evidentemente, né? É uma carinha com um sorrisinho, clicando ali dá para levantar a mãozinha. Se vocês quiserem fazer alguma consideração, por favor, vai ser muito bem-vindo aqui para o nosso debate, consideração, tá bom? Tiago, palavra contigo. Opa, obrigado, professor. Quero parabenizar a Ana, a Elaine, Jadson e a Eliane, tá, pelo trabalho. Eu sempre fico muito contente com a diversidade dos temas e como as contribuições elas são relevantes, bem estruturadas. Eu fico muito contente em pegar tantos estudos de maneira tão ampla, né, e diversificada. Políticas de assistência social, né, que são extremamente importantes, né, dado o contexto, principalmente, envelhecimento da população, contexto de incerteza econômica, né, então todas essas contribuições elas são muito pertinentes e bem-vindas quando elas tratam sobre o tema, né, está bem escrito, a leitura é clara, o trabalho é bem estruturado, são achados que são relevantes, né, e tem metodologia bem coerente. Então, gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho que realizaram. Eu tenho, né, algumas sugestões, devidamente, para contribuir com o trabalho de vocês. Espero que
todas elas possam acrescentar de alguma maneira. Eu optaria, né, já discorrendo na introdução, as demais sessões, eu optaria, né, eu acho que sempre falo muito reestruturar a introdução, porque eu penso que é ali onde o leitor ele vai se convencer de realizar a leitura no trabalho de vocês. E a introdução ela já começa, os achados das nossas análises indicam que assim, sabe, né? Isso já me deixou com uma grande dúvida logo quando comecei a leitura. Que análises, né? Como assim, que análises que foram feitas? Como elas foram feitas, né? O que é que foi utilizado para chegar a essa conclusão? Então, assim, geralmente a ideia, quando a gente vai para a introdução, a gente quer ver um contexto, a gente vê a discussão da literatura, né? Eu percebi isso na introdução de vocês, mas a forma como ela foi estruturada ali, né? Talvez esse ordenamento ele não tenha deixado... O leitor já começa com uma grande dúvida. Que análises são essas, né? Então, às vezes, a gente precisa ficar um pouquinho atento a isso, né? Inclusive, levar mais detalhes para a introdução sobre como vocês realizaram o trabalho de vocês, né? Que vai fundamentar ali aquela ideia de que o trabalho é importante, ele vale a pena ser lido, né? Enfim. É incomum, né, que surjam os objetivos gerais e específicos em um paper de submissão em congresso, né? Então, às vezes eu sei aqui que muitas vezes os trabalhos vêm de uma disciplina, de um TCC, de uma dissertação, de uma tese, né? Mas se vocês estiverem pensando em uma submissão para um periódico, eu deixaria a ideia, o objetivo central daquele trabalho, né? E eu tiraria os objetivos específicos. Não que não seja importante, né? Mas como a gente tem muitas vezes pouco espaço no trabalho, né? É importante que a gente reserve mais espaço de trabalho para nossos achados, para nossa discussão. Tá? Outro ponto também que eu identifiquei é que, além da importância social, é também necessariamente importante a gente trazer um contexto acadêmico, né? A gente sabe que a discussão, a literatura, ela vai basear vai indicar qual é a relevância do nosso trabalho para a literatura, para a comunidade e também para a discussão, né? Então, assim, além da importância social, seria importante também construir a justificativa do trabalho de vocês com base na literatura. E aí, passando adiante, né, em relação à seção de desenvolvimento, eu confesso que eu achei pouca literatura no trabalho, tá? Assim, isso pode ser, a gente pode considerar uma fragilidade, né? Você utiliza a literatura para destacar a importância do seu trabalho, mas não tem uma construção, não tem um caminho científico, né? Então, por exemplo, na sua revisão de literatura, você também aposta no contexto, mas não há, de fato, uma discussão sobre a literatura que envolve o seu trabalho. Apenas um questionamento assim para reflexão, né? Existem outros estudos discutindo benefícios de prestação continuada, né? Em que eles se diferenciam do seu? Se existem estudos, né? A diferença de região, como é que o seu contribui analisando essa região especificamente, né? Então, olhando para isso, eu apostaria menos no contexto, nas questões legais e normativas que vocês trazem para o trabalho, e reservaria uma sessão para ela, né? Deixaria uma carga maior do trabalho, né, para a discussão da literatura. Enfim, então, quando você traz muito a questão do contexto, o leitor ele continua o trabalho pensando como é que eu vou discutir, como é que eles discutiram os achados lá na frente só com contexto, sabe? Então, assim, bom, a ideia seria que baseasse um pouquinho melhor, né, para deixar a leitura mais fluida, e também, né, se a ideia é publicar o trabalho de vocês, isso vai ser importante para ganhar uns pontinhos ali com a avaliação. Em relação à metodologia, eu tenho apenas uma recomendação, né, que seria justificar ali o método, o índice que vocês utilizaram, tá? Eu não vi nenhuma citação, referência ou algo relacionado. Eu fiquei com a dúvida, né, já passando adiante aqui, eu fiquei com a dúvida se a figura ou gráfico 3, da página 10, é representação em imagem da tabela 4, na página seguinte. Eu confesso que eu não vi muita diferença em relação, por exemplo, uma você tem a imagem com as barrinhas, na outra você tem os números com os percentuais. Elas têm a mesma ideia ali, né? Então, assim, ideal é que você deixaria apenas uma delas, eu acho que isso já mostra o que é que vocês têm de resultados ali. Novamente, também para deixar mais espaço, né, para a discussão do trabalho de vocês. Vocês, já pulando lá para relação aos achados,
já nos achados também, né, vocês dão a seguinte conclusão. Pode-se observar que este programa, se ampliado, pode auxiliar na diminuição da pobreza, pois ajuda na distribuição de renda. Seria interessante que vocês fizessem uma tabulação, cruzamento com dados sobre desigualdade de renda, né? Eu senti falta disso no trabalho. Que é aí que você vai dizer, ó, se o benefício é importante, a gente cruzou com dados relacionados à desigualdade de distribuição de renda, e você tem uma evidenciação, tem uma evidência empírica que você encontrou, né? Em relação à ausência de discussão, assim, é importante trazer para o trabalho essa discussão. Então, quando essa ideia, já andando aqui para finalizar, professor Rodrigo, mas se a ideia for considerar as minhas contribuições de trazer a literatura, e aproveita também, já vai olhando para os resultados de vocês e comparando, né? O que é que o pessoal achou e o que é que eu achei agora. E, bom, né, novamente, chegando ali na conclusão, novamente, como vocês fizeram na introdução e resultados, tem algumas conclusões eu percebi assim, sem bases para elas, né? Por exemplo, vocês, até onde eu identifiquei, né, perdão se eu, de repente, não fiz uma leitura mais atenta, mas vocês trazem dados do PNAD de 2 estados, né? Identifiquei, acho que os demais estão ausentes. Isso poderia ser interessante para que vocês fundamentem melhor a conclusão de vocês. Tem alguns trechos também de senso comum e dados sem referência, né, que podem ser caracterizados como fragilidade. Então, por exemplo, o Brasil ainda é desigual. Todo mundo do Brasil sabe que é desigual, né? Mas se você está discutindo com o pessoal de fora, e aí? Bom, acho que é importante ainda assim fundamentar isso melhor, né? Também como os dados de 40% da população da região norte é pobre, né? Também não tem nenhuma referenciação em relação a isso. Ausência de contribuições práticas e teóricas, né? Acho que depois que você trabalhar na discussão, que vocês trabalharem, a gente vai poder fundamentar melhor isso. E, por fim, né? Eu senti a ausência ali de limitações e recomendações de estudos futuros. Fica a ideia também para vocês darem uma olhadinha em relação a isso, tá? Parabenizar novamente o trabalho de vocês. Só mais um segundinho, professor Rodrigo, mas a ideia aqui é fazer com que o trabalho de vocês evolua, né? Parecem críticas e tal, mas é o papel da gente aqui, de contribuir para que o trabalho, ele, de fato, se desenvolva e melhore, né? Para que vocês atinjam a publicação. E parabéns novamente pelo trabalho. Muito Obrigado. obrigada. Desculpe, Eliane, te interrompi, te cortei, peço perdão. Muito obrigado, Tiago, pelas suas considerações. Também tem uma série de observações para serem feitas aqui. Já destaco novamente a relevância, a importância do estudo. Acho que vocês fazem uma série de movimentos que são muito importantes, tem um recorte bem interessante aqui. E naquele tempinho que a gente vai ter ao final, eu gostaria também de fazer alguns comentários sobre o trabalho que vocês apresentaram. Tá bom, Elaine? Ok. Tiago, agradeço novamente aqui as suas considerações, a sua leitura minuciosa do trabalho, e podemos passar para a próxima apresentação, por favor. Pessoal, eu estou fazendo esse controle, Tiago, te peço desculpas do tempo, para que vocês tenham algum parâmetro, tá? Por favor, não veja como nenhuma atitude de tolher a fala de ninguém, do Tiago, ou de quem mais quiser participar aqui durante esse período, mas só para a gente ter um controle do tempo, tá bom? Eu acho isso deselegante, tem que ficar falando, falta 1 minuto, fala 2 minutos, mas para a gente manter esse controle do tempo, para que as apresentações ocorram e a gente tenha aquele tempo final para fazer um debate, que eu acho que vai ser bacana. Tudo bem, Tiago? Te peço desculpas aqui antecipadamente, mas podemos passar para a próxima apresentação. Obrigado. Parcial da transparência nos municípios brasileiros. Autora Célia Regina Pereira da Silva, estudante da FUCAP. Introdução. Contexto do trabalho. Então, o trabalho tem como contexto o estudo da transparência, a transparência como ferramenta para avaliar o desempenho da administração pública, como instrumento de responsabilização dos agentes públicos na busca de uma prestação de conta, além de ser uma obrigação legal. A lacuna.
A lacuna do trabalho tem por missão identificar, né, dentro da literatura, se a transparência pública de um dado município tem o poder de influenciar a transparência dos municípios vizinhos. E o objetivo do trabalho é analisar esse efeito espacial da transparência municipal pública nos municípios brasileiros. A justificativa para o trabalho é estudar a relevância da transparência como ferramenta de evidenciação das ações de governo. E aí nós vamos atrás de identificar, dentro desse contexto espacial, se a transparência proporcionará uma análise de similaridade entre os municípios vizinhos, ou seja, se um município transparente tende a influenciar os municípios da sua circunscrição, da sua regionalidade. Quais as contribuições que se espera com esse trabalho? Então, nós temos tanto a contribuição teórica quanto a contribuição prática. A contribuição teórica é buscar as evidências empíricas de que a proximidade geográfica entre os municípios pode provocar o surgimento de padrões em determinadas características dos municípios, principalmente em relação à transparência, que é o objeto do nosso estudo. E como contribuição prática, é permitir comparações da transparência dos governos vizinhos, bem como favorecer esse comportamento mimético, ou seja, a imitação entre eles, ou seja, municípios vizinhos, que tenham boa transparência, tende a imitar os municípios com boa transparência. Isso tornando uma ferramenta de boas práticas de gestão. À medida que a população consegue visualizar nos municípios vizinhos a transparência, o seu tende a acompanhar essa boa transparência. O referencial teórico está todo abordado na linha da transparência. Então, na transparência como indicador de boas práticas de governança, associado a uma boa participação social, com vistas a melhorar a confiança no governo, no setor público, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, a gente também vai trabalhar determinantes da transparência, que é a grande literatura, a grande parte da literatura na área de transparência, visa buscar os determinantes dessa transparência, as variáveis que influenciam a transparência. E aí nós vamos ter fatores socioeconômicos, fiscais, orçamentários e políticos como determinantes da transparência. E no contexto espacial, a ideia de dados, a ideia que a gente busca é encontrar que os dados se relacionam entre si à medida que são próximos, ou seja, quanto mais próximos ou distantes, se isso tem uma relação. E o nosso estudo maior, nossa referência maior é o estudo de Galina Riso, de 2020, que questionaram-se se a transparência era determinada espacialmente. E eles desenvolveram uma pesquisa na dimensão espacial, utilizando uma amostra de 524 municípios italianos, e desse estudo sugeriu a existência de comportamento espacial de transparência entre os municípios, ou seja, o município vizinho tendia a influenciar o outro município vizinho à medida da sua transparência. E aí nós temos ainda duas hipóteses de estudo. Então, à medida das nosso referencial teórico, nós vamos investigar duas hipóteses. Se a transparência municipal é afetada pela proximidade geográfica em relação aos municípios vizinhos, e se as variáveis independentes têm influência sobre os municípios vizinhos, bem como de afetar o seu próprio município. Nossa metodologia tomou por base uma amostra de 623 municípios, com base no Índice de Transparência da CGU, que é o EBT 350. Nessa base, ela tem por referência os municípios com mais de 50 mil habitantes. Então, não foi uma escolha aleatória, era o que tinha na base disponível no indicador da CGU. E aí nós identificamos, né, fazendo uma estatística entre eles, que a grande parte dessa amostra está localizada na região sudeste, com 39% dos municípios, e em segundo lugar nós temos a região nordeste, com a maior quantidade de municípios dentro da amostra do EBT, que é o indicador de transparência da CGU. E aí nós temos como a variável dependente o EBT, que é a Escala Brasil Transparente, que é o índice de transparência da CGU, e nossa variável explicativa é a dimensão espacial, utilizando isso através do indicador de Moran. Então, nós vamos estudar o teste estatístico, o indicador de Moran, que é uma estatística espacial, que trabalha com correlação, que visa identificar se existe correlação de um município em relação ao outro. O indicador de Moran
ele vai buscar a lag espacial, que é a defasagem espacial. Nós vamos criar uma variável de defasagem espacial e identificar se essa variável está na variável explicativa ou na variável explicada. E aí, para verificar melhor se existe essa dependência espacial, nós vamos estudar os modelos da estatística espacial, que é o modelo SAR, o modelo Derby e o modelo de erro, onde a gente vai identificar se essa dependência está na variável dependente, na variável explicativa, ou mesmo se está no erro. E aí, do teste de Moore, a gente identifica que tanto existe correlação correlação espacial, tanto na variável dependente quanto no erro. Mas aí, utilizando os métodos de multiplicadores de Lagrange com os métodos robusto, a gente identifica que existe uma predominância da correlação espacial na variável dependente, que é o nosso objetivo, identificar se existe transparência entre os municípios vizinhos. E aí, os nossos resultados. Então, após a estimativa do MQO, através do indicador de Moore, a gente encontrou que, com significância de 5%, que existe uma dependência espacial entre os dados. E através dos multiplicadores de Lagrange, existe fonte de dependência espacial tanto no termo de erro quanto na variável dependente. E os multiplicadores de Lagrange robusto indicou uma predominância da dependência espacial na variável dependente. E aí sugere, o que o nosso estudo identifica, que é o nível de transparência praticada pelos municípios afeta o nível de transparência dos municípios vizinhos. Nossa conclusão. Então, os resultados do nosso teste indicam que o nível de transparência praticado por um município afeta o nível de transparência dos municípios vizinhos, ou seja, corroborando o estudo de Galini e Rizzo, identificou essa transparência espacial entre os municípios. E, de acordo com o nosso estudo, esses municípios tendem a se agrupar no padrão Height-Height, de maior transparência com menor transparência. E aí, nas variáveis de controle, a gente encontrou a variável política e as variáveis como dependente. Nossas referências, né? Principais referências. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado pela sua apresentação, Célia. Parabéns pelo trabalho, pela relevância também, pelo recorde que aqui nos apresenta. E passo imediatamente a palavra para o Tiago para tecer as considerações e, novamente, convido a todos, todas, fiquem à vontade para também estabelecer esse diálogo. Tiago, contigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor. Bom, parabenizar, tá, a Célia, trabalho de uma única autora aí, imagino que deve ter dado bastante trabalho, né, para realizar essa pesquisa, trabalho, de fato, para realizar o trabalho. Gosto bastante, né, quando vem modelos inovadores, né, ideias diferentes. Quando eu li o efeito espacial, logo de cara eu fiquei, nossa, mas vem coisa diferente, né? Então, estudo inovador, metodologia diferente, eles são sempre bem-vindos. E a inovação ela é um ponto positivo, né? Pelo menos é o primeiro trabalho que eu li, observei utilizando essa abordagem. Então, muito legal essa ideia de esperar que um ponto no espaço seja dependente de valores observados em outras localizações. Eu fui ler um pouquinho sobre a econometria espacial, porque eu confesso que eu nunca tinha visto, até para fazer as considerações, né? Espero que elas sejam pertinentes. Você tem um trabalho bem estruturado, escrita limpa, né? Literatura atualizada, que demonstra o seu conhecimento, né? Em que pé está a literatura envolvendo o tema. Né? Você tem também metodologia e achados coerentes. Mas também tem alguns pontos aqui, né? Contribuição, eu espero que melhore o seu trabalho. Ficaria feliz em poder contribuir. Bom, eu abriria um pouquinho, acho que eu já comentei isso aqui em algum dos trabalhos, né, mas a questão metódica, né? Mas, novamente, depois que eu fiz essas considerações de leitura, eu fiquei pensando, mas ok, dividir o objetivo, né, apresentar o objeto, o trabalho ali, separado da introdução, às vezes não deixa a leitura fluida, mas tem essa questão de estrutura, né, mas considerando que espero que você leve esse trabalho para um periódico, né, é importante que você tire essa divisão, acho que você vai ganhar, né, mas também não é algo que vai
a diminuir a qualidade do seu trabalho. Mas já saindo da introdução, né, a visão da literatura achei também bem coerente, né? Perdão, mas eu vou voltar ainda à introdução, que eu vi que tem uns pontinhos aqui, mas eu gastaria menos pólvora, né, menos trabalho seu, menos esforço para explicar a sua metodologia ali na introdução, né? Eu concordo com toda a estrutura da introdução que você construiu, mas eu reduziria um pouco da metodologia que está lá, né? Se sua metodologia utiliza um indicador, modelos tais, explicações para o seu uso, eles devem ser reservados ali para a sua sessão de método, né? Uma sugestão seria, então, né, também retirar a ideia de reiterar a justificativa do seu trabalho. Como falei, eu concordo com a sua construção da introdução. Para mim já ficou claro quando você apresenta a lacuna ser preenchida, né, ali depois de contextualizar a transparência. Eu acho que quando você fala assim, justifica-se a realização desse trabalho, dado o contexto social, tal, não sei o quê, eu acho que já ficou claro ali qual é a justificativa, qual é a importância, né? Então, novamente, eu tentaria deixar menos metódico e, né, lá naquele último parágrafo eu daria mais atenção à questão de contribuições e conclusões do seu trabalho de maneira sintetizada. Na seção de desenvolvimento, né, você não tem propriamente nenhuma questão de contexto, nenhuma questão de seção de revisão de literatura, né? Eu tenho até uma sugestão boa, assim, né, que seria deixar isso, as duas subseções que você tem, que está dentro lá de um tópico central de referencial teórico, como duas seções distintas, né? Você tem a quadra de seção de desenvolvimento do seu trabalho. Então, assim, deixa elas soltas, né? O 2.1 vai ser, na verdade, o 2, e o 2.2 vai ser, na verdade, o ponto 3, né? Porque ali você não necessariamente tem referencial teórico, né? Não aparece também teoria no trabalho. E não necessariamente você tem uma seção só de contexto. Então, ficaria claro que aqui você está discutindo contexto, aqui você está discutindo literatura que você tem isso no trabalho, né? Para deixar mais claro, talvez, como eu falei também, uma sugestão até boa, eu diria, de fazer essa divisão. Bom, na metodologia, apenas em termos de estrutura, de equação também, seria adicionar um título ali na tabela, quadro, figura, que tem as variáveis, realmente ficou ausente, mas também em nada afeta a qualidade do seu trabalho. Eu apostaria numa tabela, ao invés de quadro, né, com as laterais abertas ali. Eu vou deixar um link de um artigo depois, que é de um amigo meu. Sempre que eu vou fazer estudo com muitas variáveis, eu aposto naquela tabela, que eu acho aquela tabela bem bonita, talvez possa ser interessante para vocês, se tem muita variável, né? Depois eu vou mandar aqui o link e a página do PDF, né? E eu traria os detalhes da introdução lá de cima, que você levou, eu deixaria lá só na metodologia, tá? Novamente, a ausência de discussão, eu fico muito triste quando não tem discussão de trabalho, né? Vocês têm uma tentativa ali curta de discutir, mas fica ausente, né? Ainda sobre a literatura de vocês, um ponto que eu deixei passar, mas vocês têm um tópico transparência. Transparência é muito amplo, tá? Então, quando você for voltar lá no desenvolvimento, bota transparência pública. Aí eu sei que você está falando só de transparência pública, tá bom? E assim, como é muito amplo, eu acho que isso acaba afetando o desenvolvimento da discussão de vocês, tá? Então, quando for voltar lá, for melhorar, espero, né, que sejam pontos que possam contribuir para melhorar a qualidade do artigo, vocês façam também a discussão dos achados. E, bom, indo ali para a conclusão, né, eu reduziria novamente detalhes da metodologia, já ficou claro como você realizou o trabalho, né? Então, e a ideia da conclusão, né, seria, depois de relembrar o objetivo ali, seria indicar quais foram os principais achados dela, né? Então, naquele momento, você precisa mostrar como os seus achados dão bases para fechar aquela pesquisa, né, para, de fato, concluir. E eu percebi que circulou um pouquinho ali sobre a metodologia e tal, não sei o quê, a conclusão ficou bem pequenininha, se reservando lá, realmente, o finalzinho do trabalho de vocês.
E, bom, né, algumas perguntas aqui, reflexão, né? Qual a contribuição real para a literatura? É de transparência, dependência espacial? A discussão é um ponto importante, né, para fechar essa ideia. Então, assim, são perguntas que eu espero que te façam refletir, né? Você diz que tem contribuições para a literatura, mas não indica qual é a literatura, né? Então, eu percebi, assim, a minha percepção é que não tem fundamentação para essa conclusão, né? E sobre as contribuições práticas, né, eu penso que é necessário ir além do óbvio, sabe? Do que foi repetido nos resultados. Então, uma pergunta para reflexão seria: como é que seus achados, não necessariamente precisa responder, tá, Célia? Mas de reflexão mesmo, né? Até por conta do tempo. Mas um questionamento que eu deixaria: como seus achados podem ser utilizados para gerar melhorias na sociedade? Ou, se você levasse esses achados para um gestor, como é que ele poderia utilizar isso que está no seu trabalho para gerar melhorias no município, né? Importante refletir que a contribuição prática, é importante conhecer o contexto, mas como é que eu posso utilizar o seu trabalho para gerar melhorias de fato na gestão pública, né? No governo local? Então, assim, são perguntas que eu deixo, né? Contando a ideia na sua cabeça, para refletir, melhorar o trabalho. E parabenizo novamente pela abordagem, pelo uso. Eu confesso que fui ler, de fato, eu achei tudo muito coerente como você trabalhou. Novamente deixo meus parabéns aqui pela ideia inovadora de ter conduzido essa pesquisa. Muito obrigado, Thiago, pelas considerações. Célia, novamente reforço aquela perspectiva da gente poder fazer esse debate no finalzinho da nossa sala aqui, da nossa mesa, porque a gente já vai para a última apresentação e faço aqui coro às palavras do Thiago, no sentido de parabenizá-la pela pesquisa de envergadura, com contribuições também nítidas para a comunidade científica, para demais pesquisas. Tem algumas considerações e sugestões para serem feitas aqui, mas parabenizo a relevância e o seu objeto que foi aqui apresentado. Sendo assim, podemos passar para a última apresentação, por favor, Thiago. Podemos sim. Só um segundo. Bom dia, meu nome é Mayara Pulli e eu vou apresentar o trabalho Percepção da Corrupção dos Brasileiros, uma análise multidimensional. Aqui a gente tem o roteiro da nossa apresentação. Eu vou apresentar a introdução, os métodos, a análise de resultado e as considerações finais. Então, durante a história da humanidade, a gente percebeu que a corrupção foi um dos poucos fenômenos constantes nas relações interpessoais, sendo possível observar sua ocorrência e seus efeitos através do século, onde a corrupção influenciou os níveis sociais, institucionais, econômicos e culturais da sociedade. Com isso, apesar da falta de consenso da literatura especializada, a gente conseguiu verificar uma predominância de conceitos. A gente entendeu que a corrupção ela é um fenômeno multifacetado e onipresente em todas as sociedades. A corrupção ela seria o abuso de poder público ou confiado a ganhos pessoais e privados, além de autores entenderem a corrupção como um problema governamental que deveria ser eliminado por ser um comportamento desonesto e ilegal, e que outros autores entendem como a corrupção como um crime contra a humanidade, ameaçando a vida dos cidadãos direta ou indiretamente. A gente também conseguiu ver os principais impactos da corrupção, os quais são o desenvolvimento humano, na estabilidade do sistema político, na saúde, nos gastos com a saúde, no investimento estrangeiro no per capita. Além disso, a percepção ela vai ser diferente em relação ao gênero, ao estado civil, à renda, à ocupação e à escolaridade da pessoa. E assim, a gente tem, o principal objetivo do nosso trabalho vai ser identificar como o cidadão brasileiro percebe a corrupção e o impacto dessa corrupção na sociedade brasileira. Como método de pesquisa, a gente utilizou, a gente aplicou a pesquisa Survey, tendo como população-alvo os cidadãos brasileiros e conseguindo 1.068 instrumentos válidos. Outro ponto muito importante é que a gente se baseou no estudo de Vieira, Vicentini e Cunha,
para os quais eles realizaram a escala de percepção da corrupção para compreender, a partir da escala de percepção da corrupção, o nível de percepção da corrupção da população brasileira. Assim, o nosso instrumento ele foi estruturado em 40 questões e dispostas em 4 blocos diferentes. O primeiro voltado ao nível de percepção da corrupção da população brasileira, o segundo a percepção do grau de corrupção dos agentes, o impacto dos atos corruptos e os últimos, o perfil socioeconômico e demográfico da população. Como técnica de análise, a gente tem a estatística descritiva, os testes de diferença de média e a técnica de análise multivariada. Na análise dos resultados, a gente conseguiu, como eu disse antes, um total de 1.068 instrumentos válidos e o perfil dos respondentes, eles têm até 31 anos, são do sexo feminino e eles se identificam como pessoas brancas, onde a maioria dos respondentes são casados ou estão em um relacionamento sério, tendo poucos viúvos. A renda, as maiores respostas estão entre não possuir renda e possuir até R$ 2.090, onde poucas pessoas recebem mais de 15 mil. A escolaridade é uma semelhança de respostas no ensino médio, ensino superior e pós-graduação, com mestrado e doutorado junto. Na ocupação, as maiores respostas estão entre estudantes e servidores públicos, tendo poucas pessoas desempregadas. Aqui a gente tem a tabela da dimensão escala de percepção da corrupção, mas para ficar mais fácil eu vou mostrar os gráficos que a gente conseguiu a partir dela. Na média, no gráfico média de conhecimento, a gente vê uma menor assimetria em relação aos outros, porque há diferença de conhecimento entre as pessoas que responderam. Na média do comportamento e na média do controle, a gente vê uma assimetria mais para a esquerda, porque as pessoas não foram convidadas para participar de atos corruptos e não acreditam na eficiência do controle da corrupção. Na média do reflexo, na média da atitude, a gente vê uma simetria mais para a direita, porque as pessoas observam um alto reflexo da corrupção na sociedade e as pessoas elas sabem o que devem fazer quando são chamadas para realizar um ato corrupto. No último gráfico, chamado nível de percepção da corrupção, a gente consegue ver uma menor assimetria em relação aos outros gráficos, que diria que há uma média de corrupção, mas, na verdade, a partir da análise dos gráficos, como eu apresentei anteriormente, esse nível de percepção ele volta a ser um alto nível de percepção da corrupção. Em relação a esses gráficos, a gente consegue ver na média de corrupção dos agentes uma assimetria para a direita, isso porque os agentes que são apresentados ali são entendidos pelos respondentes como agentes corruptos. E na média de impacto da corrupção, a gente vê uma simetria ainda maior para a direita, porque há um impacto da corrupção nas variáveis apresentadas ali. Na tabela do teste de Student, a gente tentou verificar se há uma diferença segundo o sexo, mas a gente percebeu que não há diferença, homens e mulheres vão perceber a corrupção do mesmo jeito. E no teste ANOVA, a gente também tentou verificar se há diferença de percepção segundo idade, renda e escolaridade. A gente percebeu que na idade, as pessoas mais velhas vão perceber um maior nível de corrupção. Na renda, as pessoas com maior renda vão perceber menos a corrupção. E na escolaridade, pessoas com maior nível de escolaridade vão perceber maior nível de corrupção. Em relação ao modelo de regressão, a gente utilizou como variável dependente o impacto da corrupção e como variáveis independentes todas as outras variáveis que a gente utilizou durante esse estudo. E a gente percebeu que apenas 4 variáveis foram significantes, sendo essas a corrupção dos agentes, as dimensões reflexo, atitude e controle. As demais não foram significantes. Nas considerações finais, o trabalho buscou identificar como o cidadão brasileiro percebe a corrupção. O trabalho buscou identificar como o cidadão brasileiro percebe a corrupção e os impactos da corrupção dos meios sociais, políticos e socioeconômicos, onde o brasileiro ele percebe que a corrupção está intrinsecamente explícita na sociedade brasileira, ocorrendo por diferentes agentes em várias esferas da sociedade. Outra coisa que a gente verificou que é muito importante foi a falta de significância em relação à percepção do impacto da corrupção, onde, independente do grau de escolaridade, da renda, do gênero e da sua etnia, todas as pessoas, todos os cidadãos vão compreender o impacto da corrupção de maneira semelhante.
Esses resultados sugerem que a ampla divulgação da corrupção feita pelas diferentes mídias foi capaz de contribuir para que diferentes perfis populacionais tenham conhecimento da corrupção presente na sociedade. E, por fim, sobre os resultados identificados nesse trabalho, observamos que a percepção do cidadão brasileiro ela vai de acordo com a péssima colocação do Brasil nos rankings mundiais e que ao associar isso com a percepção da falta de controle dessa corrupção, a gente vê que uma importância, cabe ressaltar nessa importância de o Estado necessitar realizar medidas efetivas em prol do combate à corrupção e aplicação de punições adequadas para o ato corrupto. Muito obrigada por essa oportunidade de apresentar o nosso trabalho e eu fico à espera de perguntas em relação a essa apresentação. Muito obrigado, Maiara, pela sua apresentação. O tema, eu não vou dizer que é do momento, porque ele perpassa a história brasileira do ponto de vista de uma palavra-chave que você utiliza no título do seu trabalho, que é essa questão da percepção. É muito relevante também, é evidente, e também tem algumas considerações a fazer no sentido de contribuir, mas eu passo imediatamente a palavra para o Tiago, para que ele faça as considerações e depois a gente parta para aquele bate-papo do final da nossa sala. Obrigado mais uma vez, Maiara, parabéns. Tiago, por favor. Vamos lá. Parabéns pelo trabalho, tá? Maiara, os demais coautores, Tayane, Kimara, Manizio, Ricardo. Assim como os demais, eu também gostei bastante, né, do tema, são todos temas muito relevantes e, como o próprio professor Rodrigo falou, é um tema muito atual, na verdade, parece que é sempre atual, né? Então, e a ideia também de realizar uma análise multidimensional também achei bem desafiador e eu gostei bastante, né? Todo o texto eu achei ele muito bem estruturado, ele é objetivo, gostei bastante da leitura, a literatura que vocês utilizam, ela é atualizada, ela é relevante. Gostei bastante, lá no finalzinho do trabalho, né? A sugestão de discutir, por exemplo, quando a gente tem militares no governo, né? Sobretudo que, considerando que a gente teve um regime militar, né, a partir da nossa redemocratização, e a percepção de corrupção ela está muito relacionada, né, à questão de censura, controle de informações, né? Eu achei bastante pertinente a contribuição de vocês. Eu acho que está muito relacionada ao momento, assim. Por exemplo, a como poderia contribuir para essa comunidade, para essa literatura. Novamente, eu também tenho alguns pontos, né? Eu espero contribuir para o trabalho de vocês, não são tantos pontos assim, mas algumas sugestões mais bobas, eu diria assim, mas eu espero contribuir. Bom, eu gostei bastante da introdução, foi objetiva, já mostrou o contexto, corroborou a importância do seu estudo com base na literatura. Seu objetivo está justificado nela, mas eu achei um pouquinho temeroso se colocar, reafirmar que a relevância do estudo se dá porque o Brasil está atrás da Argentina, Uruguai ou Colômbia. Imagina se botar um Uruguai aqui, um argentino para olhar assim, quer dizer que a gente não pode estar atrás, a gente não pode estar na frente do Brasil, né? Acho que bastaria indicar a colocação do Brasil ali, sem essa colocação, senão é uma briga com um argentino, sabe? A gente já tem brincadeiras à parte, mas a ideia de não colocar esses países como eles deveriam ser piores na escala da percepção de corrupção, achei um pouquinho temeroso apenas, mas não que isso afete a qualidade do seu trabalho, tá bom? É uma sugestão também um pouco boba até, né? Seria modificar a seção, o título da seção de referencial teórico, pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente, trazem teoria, né? Pelo menos eu vejo, eu já recebi críticas em relação a isso. Então, referencial teórico, ok, né? Da teoria do seu trabalho, né? Você não está realizando, não está utilizando o plano de fundo teórico, não. Como é uma revisão de literatura e você deixa muito claro isso, eu deixaria, talvez, o ajuste para a revisão de literatura, né? Um pouco mais amplo, para não gerar dúvidas ali, ou uma expectativa ao leitor. A ideia também de parágrafos, com a mesma ideia, eles podem estar juntos. Então, por exemplo, na página 4, tem a menção de um indicador
E no parágrafo seguinte, eu não anotei aqui qual é o parágrafo da página, 4, mas em um dos parágrafos você menciona que existe um indicador, eu acho que tem uma figura, não sei, não lembro, mas no parágrafo seguinte você indica que os estudiosos também desenvolveram a escala. Então, acho que tem uma ideia ali que o pessoal está discutindo, está elaborando. Às vezes a gente, até por uma questão de fluidez, uma harmonia mesmo da leitura, eu deixaria eles no mesmo contexto, né? E em relação à sua, fechando ali a sessão de desenvolvimento, eu entendi que você traz aquela tabela, trazendo detalhes da diferença da percepção de corrupção segundo o perfil socioeconômico, mas eu fiquei, tá, ok, mas você traz vários outros detalhes na sua literatura, de várias outras razões. Então, assim, ou eu acho, ou tudo vai para uma tabela, ou tudo ou tudo vai escrito, né? E, basicamente, naquela tabela, você tem 3 trabalhos para realizar aquela tabela, que eu, particularmente, acho que toma um pouco do espaço do seu trabalho, e, muito provavelmente, você gastaria menos espaço para o seu texto, levando aquilo para a escrita devidamente. Eu acho até que faz mais sentido, dada a razão, toda a construção da sua seção de desenvolvimento ter sido escrita, sem tabela, etc. Acho que o leitor, não sei, né? Basicamente, a percepção que eu tive é que, seria legal que terminasse o parágrafo segundo dessa maneira. Um par, tá? Bom, na metodologia eu também achei bastante coerente, né? Mas eu fiquei com uma dúvida logo quando eu li percepção do título de vocês. As pessoas que vocês estão entrevistando. Eu percebi que vocês fizeram teste esqueci, acho que o nome do teste, mas homogeneidade, né? Para verificar a diferença do perfil do pessoal que participa. Mas eles têm uma característica central ali, né? Todos os questionários foram aplicados via internet, correto? Via computador. Então, todos eles têm acesso à internet. Então, a percepção de quem acessa a tecnologia, de quem tem acesso à tecnologia diferente de quem não tem, né? Isso foi considerado nos testes de homogeneidade, eu não capturei isso, né? Então, seria interessante tratar essa questão, e se possivelmente não foi considerado, eu colocaria lá na frente que é uma limitação do trabalho de vocês, não tem identificado isso. Como é que isso foi tratado, né? Provavelmente quem tem um acesso e quem respondeu também tem um nível de experiência, de alfabetização, sabe ler, escrever, pelo menos eu tenho essa percepção. Então, tem um padrão das pessoas que responderam, né? Eu não encontrei detalhes das variáveis encontradas sobre que dão essa característica multidimensional, né? Apesar de ter entendido ali quais foram utilizadas, eu acho que ficam ausentes mais detalhes, informações sobre elas ao leitor, né? Eu entendo que há uma questão de espaço, eu escrevo do jeito que eu falo, eu escrevo pelo cotovelo também, escrevo bastante, eu sempre tenho esse problema de espaço no meu trabalho. Então, trazer essa característica, né, pensando numa submissão, depois vocês vão ajustar o trabalho, mas trazer talvez esse era o momento de trazer uma tabela com as características das pessoas, grau de escolaridade, renda, alfabetização, etc., né, para mostrar ali qual é o dado daquelas pessoas, né? Eu vi que você deixou um textinho, mas aí você escolhe o que é que você está mostrando para o leitor, né? A tabela dos achados, elas ficaram muito relacionadas aos achados sobre escala de percepção, né? Você gastou muita parte do seu texto sobre escala de percepção. E aí eu fiquei, ok, multidimensional, mas aí ficou pouco espaço para a questão socioeconômica, demográfica, características das pessoas que estão respondendo. Então, novamente, eu acho que a tabela deixaria a visualização mais fácil, né? Sobretudo quando vocês analisam dimensões, várias dimensões, como quiser. Já se aproximando ali do finalzinho do trabalho, vocês têm uma literatura rica e ampla, mas vocês aproveitam um pouco, ou quase nada dela, para mostrar que vocês achados avançam na literatura. Tem tentativa de discussão, eu percebi, mas aí logo no começo fica relacionado à questão socioeconômica, e vocês citam os estudos de Melgar, Rossi, Smith e Rich, e todos eles de 2009. Aí no último parágrafo você também traz vários estudos, né, mas eu acho que você tem muito potencial de discutir esses resultados com aquela literatura. Você tem muitos textos, tem muito trabalho, né? Acho que você pode explorar um pouquinho mais em relação a isso, né?
Por exemplo, no último parágrafo, você restringiu a corrupção do agente e a percepção da capacidade de controle de corrupção. Então, eu abriria mais isso, né? E para finalizar, né, eu não abomino, mas na minha comunidade o pessoal não gosta muito, que é a citação em conclusão, né? Lá no finalzinho, as conclusões. Pá, citação. Se eu colocar uma citação, provavelmente a comunidade com quem eu vou conversar, o pessoal não vai gostar muito. Então, assim, a depender da comunidade com quem você está conversando, qual é o seu target? Qual é o período que você vai se submeter? Dá uma olhadinha. Talvez seja um padrão. O pessoal cita, ok. Não cita. Então, eu avaliaria a permanência dessas citações lá na conclusão, né? A depender da comunidade, como eu falei, com quem você vai conversar, no período ao qual você vai submeter o seu trabalho. No mais, esses são os pontos, tá? Eu parabenizar novamente a todas aqui pelas discussões, pelos trabalhos. Eu fico muito feliz quando pego trabalhos assim com diferentes temáticas. Para mim é engrandecedor, eu consigo crescer e entender universos diferentes, apesar de não ser nenhuma delas ser devidamente. Acho que gestão participativa eu já passei um pouquinho, na sessão de ontem eu tive mais trabalhos relacionados às minhas temáticas, mas eu fico muito contente de pegar trabalhos de vocês, assim, diversificados e amplos. Isso é engrandecedor para mim, né, como debatedor, como estudante de doutorado, como pesquisador. Então, parabéns, tá, Mayara? Parabéns a todas. Eu fico aberto aqui, quaisquer dúvidas, ou enviar os pontos também. Eu passo a palavra aí para o professor Rodrigo. Obrigado, Tiago. Mais uma vez, parabéns a Mayara. Obrigado pela sua leitura acurada, pelas suas considerações tremendamente importantes, essa perspectiva sua aqui apresentada de projetar esses trabalhos para desdobramentos, né, do ponto de vista de submissões em periódicos, com relação às próprias pesquisas. Eu vi que a Célia compartilhou um link aqui conosco no chat, que eu abri o link, tu estava dando uma olhadinha nele enquanto o Tiago falava. Acho que foi você, né, Célia? Compartilhou um link aqui para a gente. Foi, né? Fui eu, professor. Foi justamente para a Célia, é porque eu coloquei o nome da Célia em cima. Perdão, desculpa, confusão minha. Não, tudo bem. Desculpa, Célia. A Célia já ficou olhando ali, procurando. O que eu fiz, meu Deus? Desculpa aí, Célia. Mas parabenizar e muito bacana essa perspectiva também. Olha, a gente... que horas tem que terminar essa sala? Ou... São as 10 horas. É porque hoje a gente teve 4 artigos para a sessão, então a gente basicamente termina nos 10 minutos finais do tempo, de fato, né? Faltam 10 minutos, é isso. Bom, eu queria fazer rapidamente algumas observações e algumas sugestões aqui, olhando para o todo, e vou até cronometrar o meu tempo para ver se eu consigo falar isso em 2 minutinhos ou 3 minutinhos, porque eu queria também ouvi-las a respeito das apresentações, tá? Eu penso, assim, que boa parte do que foi aqui apresentado por vocês tem algumas palavrinhas ou algumas conexões e conceitos que são importantes para que a gente se debruce esses conceitos para criar uma densidade teórica e fortalecer esses pilares teóricos dos desenhos das pesquisas que vocês aqui apresentam. Do ponto de vista metodológico, são poucas as minhas considerações. Eu penso que vocês conseguem articular de uma maneira muito interessante uma série de metodologias para sistematização de dados, acesso a fontes documentais, primárias, secundárias, e vocês fazem isso, uma amarração no texto final de uma maneira muito interessante. Mas eu penso que perpassa boa parte dos debates que aqui foram feitos, 3 conceitos que acho interessante para que a gente reflita sobre esses conceitos. A ideia de vulnerabilidade social, de segregação e de expoliação. Estou pensando nas populações dos municípios que vocês analisaram. No nosso trabalho que tratou da gestão participativa, que é um tema que me é caro, porque venho dedicando a ele há um bom tempo, como a interface do espaço urbano, há uma série de
considerações que eu gostaria de fazer, Vanessa, e eu vou colocar, inclusive, o meu e-mail aqui, porque eu penso que não vai dar tempo para falar tudo que eu tenho que falar aqui, mas eu gostaria de estabelecer algum contato com vocês posteriormente, para que a gente traga algumas figurinhas e para que eu possa tratar sobre essas considerações que, porventura, não dê tempo de falar aqui com vocês posteriormente. Está aqui no chat, é ralberto@unicamp.br. Mas com relação à gestão participativa, eu acho interessante investir um pouquinho mais na análise dessas vertentes da gestão participativa, do que é participação política. E aí são 3 autores que eu acho interessante, que inauguram uma vertente crítica bem importante, que é o Ilger Habermas, a Chantal Mouffe e o Joshua Cohen, que faz um debate sobre a democracia deliberativa, a partir dessa perspectiva dos conselhos que você traz. Uma outra referência interessante para tratar a questão das insurgências e das lutas de classes nos espaços urbanos é o David Harvey. O David Harvey tem estudos importantes nessa área e que tratam uma série de perspectivas com relação à produção do espaço e à luta de classes nesses espaços. Ele vai trazer um novo tipo social, sociologicamente falando, que é o precariado, que ocupa essas regiões em que a periferia surge de uma maneira com muitas vulnerabilidades, com muitas segregações e muitas expoliações, e acaba sendo uma condução para que esse processo de insurgência aconteça, que não encontra eco, na maior parte das vezes, nos conselhos, certo? Então, acho que são perspectivas interessantes que eu gostaria, oportunamente, de aprofundar em algumas outras perspectivas, Vanessa, porque esse tema me é interessante e, inclusive, não só você, mas a todos, convidar para que a gente estabeleça aí uma rede de pesquisa interessante nesse sentido, se assim for possível. Fiquei contente de ver a Jane Jacobs nas suas citações, a Writzer, companheiro, e eu acho que alguns avanços no sentido de algumas referências para tratar dessa questão do espaço urbano talvez sejam interessantes. O recorte da sua amostra achei muito interessante, e uma série de considerações outras que teria a fazer. Sobre o benefício da prestação continuada, também é interessante. Eu sinto um pouco a falta da problematização disso para trazer num cenário que a gente vive na atualidade, pessoal. A gente vive um cenário de desmonte das políticas de proteção social, né? Acontece pelo governo Bolsonaro, que promoveu um desmonte, uma necropolítica. Isso precisa ser dito aqui no Brasil, precisa ser dito por nós, os nomes têm que ser citados, sim, e desse ponto de vista, eu creio que, novamente, o termo vulnerabilidade e expoliação acaba sendo o centro do debate. E essas populações que estão nos extremos são as populações mais afetadas. E no Brasil, a população idosa é uma população que sofre e está sofrendo e sofreu os impactos dessa perspectiva. Interessante, talvez, investir um pouquinho mais na perspectiva de trazer uma concepção mais consolidada sobre a questão da proteção social. E a nossa companheira de pesquisa, Sônia Draibe, tem uma contribuição muito importante, assim como a Marta Arretti, nesse sentido. Eu sou editor de uma revista e eu quero convidá-los e convidá-las para que submetam artigos a essa revista. Eu vou até colocar aqui o link, me resta ainda algum tempinho, né, Tiago? Dá tempo? É bem rapidinho, para que vocês analisem e submetam artigos nessa revista, tá, pessoal? Nós estamos lá com o chamado para artigos de fluxo contínuo, e essas temáticas que vocês trabalharam aqui são temáticas de muito interesse da revista. E é interessante, fazendo coro ao que o Tiago colocou em todas as falas dele, que vocês submetam esses trabalhos a revistas, a periódicos, se já não fizeram, porque vem devolutivas que são bem interessantes nesse sentido. A questão do efeito espacial também, uma série de referências importantes. Eu acho que falta um debate que a Marta Arretti traz sobre a descentralização no Brasil, o processo de descentralização e os impactos da descentralização, e o município como ente
federado que ganha protagonismo nesse cenário, ele é um foco importante de análise. Parabenizo aqui a análise que foi feita pela Célia nesse sentido e trazendo uma série de referências tremendamente importantes. Tem sugestões do ponto de vista do texto da Vergara, propostas para uma gestão pública municipal, da Marta Rett, o estudo que ela faz sobre Estado federativo e políticas sociais, que seria tremendamente interessante, porque ela traz metodologias bacanas e que se somarão ao seu trabalho. Indo para o final, a percepção da corrupção, me vem sempre uma frase, viu, Mayara, na cabeça. Quando a gente fala de corrupção no Brasil, eu tenho essa impressão. A gente está falando de um vinho novo em odres velhos. Ou seja, é sempre um vinho novo com a mesma recipiente para guardar esse vinho, que é o recipiente velho. E aí fica a dica para que você faça uma reflexão sobre essa questão da percepção da corrupção, porque tem muitos desvios e muita interferência nessa análise quando nós fazemos isso no Brasil, certo? As principais análises é sobre o que a população brasileira considera como corrupção e como que essa informação sobre corrupção chega à população brasileira. Eu acho que é basilar, é um pilar teórico muito interessante para que você faça uma reflexão crítica, o texto do Gessé de Souza. Estou até com ele aqui separadinho do meu lado, A Elite do Atraso. Não sei se você já leu. É muito interessante, porque ele vai colocar em perspectiva essa percepção da corrupção. Ou ele vai dizer, inclusive numa frase que não tem nenhuma relação com o seu trabalho em si, que existe a corrupção real e a corrupção dos tolos. Corrupção real, governo Temer, quando atua na Receita Federal, ele perde, ou ele faz com que a Receita perca 25 bilhões de reais para o Banco Itaú, numa manobra que foi feita. A Rede Globo, na Copa de 2022, e são dados da Receita Federal, sonegou cerca de 358 milhões de reais. E, nesse mesmo tempo, os lucros do Bradesco e do Itaú, em 2017, alcançaram as casas de 23 e 20 bilhões de reais. Então, tratar dessa questão da corrupção é tocar numa palavrinha-chave, num conceito que ele trabalha e desconstrói também nesse texto, tá, Mayara? Que é a questão do patrimonialismo, ou seja, até que ponto o aumento da economia doméstica, que eu falo de economia doméstica, economia privada, a interferência dessa economia privada na pública fez com que no Brasil, ao longo da sua história, essa questão da corrupção fosse desviado o foco. E aí eu acho interessante para o seu trabalho, porque essa percepção num questionário que vocês aplicam numa amostra considerável de 1.068 entrevistados, tem essa perspectiva. Quando fala de corrupção no Brasil, é corrupção da política, mas essas outras que eu falei para vocês, que estão dentro do sistema financeiro, que são tremendamente superiores ao que existe na corrupção política, ficam sempre passando à margem. E aí a gente fica nesse cenário de que a corrupção é a corrupção dos políticos, é a corrupção do sistema. E uma outra coisa, a percepção, finalizo, Tiago, a percepção da corrupção está muito vinculado aos mecanismos de transparência e à liberdade de expressão que uma sociedade tem. Na medida em que eu incida com políticas, como fez o governo Bolsonaro, de tentar controlar esses espaços de democratização das informações, você tem, claro, uma diminuição da percepção da corrupção. Na medida em que eu crio controles, pesos e contrapesos, para que essa dimensão da corrupção seja colocada à mostra, eu posso ter uma falsa impressão de que a corrupção está tomando conta do país, mas, na verdade, não. Essa corrupção está sendo identificada, está sendo julgada e está sendo efetivamente controlada pelas instituições competentes do Estado brasileiro. São diversas outras perspectivas que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, já estouramos o tempo, infelizmente, pessoal, mas eu me coloco à disposição de vocês. Gostaria muito que vocês estabelecessem contato por e-mail comigo, sobretudo nessas perspectivas. Vanessa, a Mara, que estou vendo aqui agora, a Elaine, a Célia, a Mayara, para que a gente aprofunde algumas análises e para que eu também convide vocês a participar das nossas redes de pesquisa e dos nossos debates que estão sendo feitos aqui na Unicamp.
Mais uma vez, agradeço imensamente, parabenizo vocês pelo trabalho. Peço, por gentileza, e por fim, que não se esqueçam de fazer avaliação. Vou colocar novamente o link aqui. Tiago, já estou finalizando, tá? Não, professor, fica à vontade. Eu achava que a sessão ia encerrar automaticamente. Eu estava com receio, de repente, Não, você não ser encerra, não. interrompido. Mas, bom, então... Mas Sem aí problema, então. a gente tem que encerrar porque talvez as pessoas tenham outro... Eu tenho Outras muitas outras atividades. considerações, tá, pessoal? Eu anotei uma série de sugestões para todos os trabalhos que foram aqui apresentados. Colei 2 links aqui e peço para que vocês... Tem uma sala de networking que a gente pode deslocar para lá para fazer algum outro debate. Tem outros pesquisadores, se vocês tiverem tempo. Mas eu reforço essa perspectiva. Dê uma olhada no periódico. Vamos estabelecer contatos, estou à disposição de vocês e eu acho que tem muita coisa bacana para a gente discutir com relação a todos esses temas. Anotei aqui muitas sugestões da minha leitura do trabalho de vocês, parabenizo pela qualidade, parabenizo pelo tempo que vocês tiveram na elaboração desses trabalhos, porque eu sei que é um tempo considerável, uma elevada qualidade, um nível super elevado de debate aqui, das apresentações, uma solidez do ponto de vista teórico, com as contribuições que também foram feitas aqui pelo Tiago, pilares teóricos muito interessantes, e espero encontrá-las novamente e que a gente possa conversar em outros momentos. Agradeço também você, Tiago, pela leitura minuciosa, pelas considerações importantes que aqui foram feitas, e penso que nós tenhamos 3 minutinhos para ouvir, caso alguém queira se manifestar sobre os trabalhos que foram aqui apresentados. Eu abro a palavra agora, e se não houver, nesses próximos 3 minutinhos, a gente pode encerrar a sala. Passo a palavra a vocês, pessoal, fiquem à vontade se quiserem fazer alguns comentários. Então, eu vou só, da minha participação, eu quero só agradecer a Célia aqui falando, agradecer as contribuições, os comentários, gostei muito das observações do Tiago, elas estão muito na linha do que foi as críticas feitas no trabalho, né, os revisores, as observações foram feitas na mesma linha, da gente trabalhar uma teoria. Eu adorei a sugestão que foi dita lá, uma teoria que eu não tinha passado pela minha cabeça para me reforçar meu trabalho. Ele é fruto da minha tese de doutorado, que eu já qualifiquei, eu pretendo defender até o início de janeiro, e vou pegar essas observações e melhorar meu trabalho. Tá? Muito obrigada pelas considerações de todos. Bom dia. Eu também gostaria de agradecer, né, a todos, ao Tiago e ao Rodrigo, pelas contribuições, foram excelentes, né? Eu estou muito satisfeita porque esse é um trabalho de TCC de uma aluna de graduação minha, então a gente já consegue ir para a banca, né, de TCC com muitas melhorias. Então fico muito feliz, né, de estar aqui, de receber todo esse amparo. E essa pesquisa ela vem de uma coisa muito maior, que eu atuo na Previdência, então a gente acabou abarcando um pouco a assistência, como um, né, dos pilares da Seguridade Social. Então, a gente está iniciando aí a parte da Seguridade, então temos muito a evoluir, e eu agradeço imensamente a participação de vocês, as contribuições. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer, né, agradecer principalmente as contribuições, né, dos diversos trabalhos. Eu sou mestranda ainda, então, pegar esses diversos temas e trabalhos tão ricos, né? Eu consegui ler um pouquinho de cada um, pelo menos para não vir sem nenhuma percepção dos trabalhos, mas agradecer as contribuições do Tiago e agradecer também as contribuições do professor Rodrigo e me colocar à disposição também, com certeza os outros autores também estarão dispostos a termos uma conversa mais longa e estreitar os laços, viu, professor? Muito obrigada, gente. Eu também gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Eu sou bolsista aqui, ainda estou na graduação, e essa pesquisa foi feita recentemente, é a primeira vez que a gente está publicando, né? Então, eu vou entrar em contato com vocês para a gente tentar melhorar ela, pegar esses inputs para a gente conseguir melhorar ainda mais a pesquisa. Eu acho que a gente ainda tem algumas limitações que podem, principalmente voltado realmente que não tinha como a gente colocar esses questionários para o público, né? Assim, no meio público e sim para a internet. Então, é uma limitação que a gente quer resolver, além da própria questão
que a gente não tratou dos militares, né? Que é muito importante, principalmente no momento atual, que a gente ainda tem militares dentro da política. Então, só queria agradecer essa oportunidade para a gente conseguir apresentar esse trabalho e conseguir melhorar ainda mais esse trabalho. Obrigada. Ok, finalizamos. Pessoal, eu quero fazer um último convite, cheio dos convites, hein? Eu peço, por gentileza, que vocês encaminhem o e-mail. Eu ministro uma disciplina aqui na Unicamp que se chama Tópicos Especiais em Políticas Públicas no Brasil. E nós vamos entrar agora na fase da disciplina, depois de ter um aporte teórico com os alunos. É um grupo bem pequeno, noturno, e nós vamos chamar alguns gestores aqui da região de Limeira, de Araraquara, para falar sobre as suas experiências e também de pesquisa. Então, eu vou levar um aluno que foi me orientando de mestrado, que vai falar sobre uma pesquisa da cidade de Limeira, em que ele fez uma análise dos equipamentos comunitários públicos de educação, saúde e assistência social. E ele trabalha, Elaine, uma perspectiva de análise dos raios de abrangência desses equipamentos, relacionando com a perspectiva da diminuição da vulnerabilidade social. Ele vai apresentar esse trabalho nessa disciplina, e eu passo a data para vocês. Se vocês mandarem um e-mail, eu passo o cronograma direitinho. Também teremos a presença de uma coordenadora de promoção da igualdade étnico-racial da cidade de Araraquara. Ela está ligada ao movimento negro, ela vem falar sobre políticas públicas desse campo, que também vai ser muito interessante. E um aluno nosso do mestrado, que vem falar sobre o campo de atuação dele, que é a assistência social. Ele vem trazer um perfil dessas políticas de assistência social, como que é o desenho do Estado brasileiro, esses embates, esse desmonte, como que funciona esse sistema de proteção social e de assistência numa cidade, nas cidades. Na verdade, ele foca o geral, depois ele parte para o particular, né? E faz um recorte. E são 3 debates que acontecerão. E eu convido vocês, claro, se quiserem vir para Limeira, podem vir, não tem problema nenhum. Mas nós vamos fazer num formato híbrido, ou seja, vocês poderão participar remotamente. O debate vai estar acontecendo em sala de aula, mas a gente tem um negocinho que a gente chama de robô lá na Unicamp, e dá para a gente fazer esses debates híbridos, e vai ser um prazer contar com a presença de vocês, ok? Novamente agradeço, aguardo o contato de vocês, agradeço ao Tiago, muito obrigado, peço desculpas por termos ultrapassado aqui o tempo da sala, e convido para que vocês venham para a sala de network, para ouvir lá um bate-papo. Às vezes todo mundo fica quieto, todo mundo vai embora, não acontece nada. Mas se quiserem tratar de algum outro assunto específico lá na sala, eu vou estar presente na sala também, por uns 15 minutos, e a gente pode estender alguns debates, se vocês quiserem. Desejo a vocês sucesso, um grande abraço, novamente parabéns, e revelo a minha felicidade de estar numa sala majoritariamente com a presença feminina aqui. Como isso é importante. E como as pesquisas são, não contem para ninguém, tá? São muito bem elaboradas e desenhadas, viu? Parabéns. Temos que ocupar esses espaços de pesquisa. Valeu, gente. Um grande abraço a vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.